Paz seja convosco. Mais uma vez para a igreja reunida, a paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Casa do Nosso Pai. Temos que ter um cuidado enorme, porque quando nós falamos sobre a casa do nosso Pai, nós não podemos entender que é a casa da mãe Joana, que é uma expressão que diz que você pode fazer o que você quiser. Naquilo que eu me sinto livre, eu posso fazer o que eu quiser. As igrejas, elas têm entendido a casa do Pai dessa maneira. E isso tem muito mais a ver com libertinagem do que com liberdade. Outro problema é que temos a tendência de pensar em Deus ou na localização de Deus em termos geográficos e achamos que apenas Deus está no céu. Há uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos, os malucos lá cavaram um buraco bem fundo e eles diziam que quando colocava-se o microfone lá, ouvia a voz de pessoas agonizantes, dentro do entendimento que ali, as regiões inferiores eram o inferno. Nem o inferno, nem os céus, eles são geograficamente colocados. Nós temos um Deus que ele transcende lugares físicos, e apesar do universo ser o estrado dos seus pés, ele habita em nosso coração. O céu se adentra na dimensão que nós vivemos, ele é real. Nós não precisamos de uma escada, nós não precisamos de um avião, nós não precisamos ir para Israel para termos contato com Deus, pois Ele está em nós, Ele está conosco, Ele está aqui. A palavra de hoje tem como título o nome santo do Pai. É algo que nós temos exposto com uma regularidade sobre essa questão da santidade do nome de Deus. Deus que não é Jeová, Deus que não é o cara lá de cima, mas é um Deus que tem um nome impronunciável. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 15. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Reverenciamos a tua palavra, o teu sacrifício, a ação do teu Espírito em nós. Clamo a ti, Pai, pelo Espírito de sabedoria, de entendimento, que nós possamos ter os nossos espíritos ensináveis diante da tua palavra e da tua verdade. Peço, Pai, que o Senhor me capacite a ser o instrumento da tua vontade nesta noite, para a glória, honra e louvor do teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. O nome santo do Pai. As pessoas, elas têm cada vez menos reverenciado o nome do Pai. A figura do Pai terreno,
ele também tem sido colocado de lado. Quando nós olhamos a figura do pai, ele é colocado em pequena monta diante da mãe. Um pai que talvez não seja tão presente, um pai que faz um monte de coisas erradas. E em regra é exatamente o que acontece. Nós temos pais que são violentos, pais que são pessoas que abandonam os lares, abandonam realmente ou fisicamente. Quando nós oramos pelos órfãos de pais e mães vivos, muitas esposas não têm os seus maridos ao lado. E aí quando nós pensamos no nome do pai, a gente fica confuso. Será que eu vou dar a mesma valia que eu daria para o meu pai terreno? Dando continuidade à meditação da semana passada, ainda no verso 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas pessoas hoje em dia afirmam com segurança que o universo em que vivemos passou a existir a partir do nada. Muitos pretensos cientistas, muitos filósofos, muitos humanistas, eles dizem que o universo ele não precisa de uma força criadora, ele foi criado a partir do nada. Porém, essa afirmação ela não parte de bases científicas, e sim de deduções. Eu acho que, eu penso que. E as pessoas elas começam a construir os seus pensamentos, as suas ideias em cima de outros pensamentos. Quando sentimos uma dor de estômago, nós vamos ao médico. E o médico, ele vai fazer alguns exames e ele vai determinar qual que é a causa da dor que você tem no estômago. Talvez um exame de toque, talvez um exame de sangue, talvez uma endoscopia, mas algum exame ele é feito. E aí nós voltamos àquele conceito que eu já passei para vocês, que é o conceito entre síndrome, que tem marcadores biológicos, e transtornos, que são apenas deduções das pessoas que estão assim diagnosticando. Quando consideramos as possibilidades de alguma coisa, a primeira coisa que nós temos que eliminar são as impossibilidades. Será que esse universo e tudo que foi criado, ele nasceu a partir do nada? Quando nos perguntamos por que estamos aqui e por que o mundo existe, nós podemos eliminar de cara de que as coisas vêm do nada. Porque a própria ciência não consegue entender algo que veio do nada. O princípio mais fundamental da ciência, e mais uma palavrinha para vocês em latim, ex nihilo, nihil fit, que quer dizer nada vem do nada. Essa é o que a ciência determina. Não é o que o pastor Paulo fala, não é a igreja evangélica que fala, não é a Bíblia que fala, quem fala é a ciência. Nada vem do nada. Por isso qualquer coisa ou pessoa existente hoje veio a partir de alguma coisa. Então quando eu vejo a Rosângela de terça, quarta e quinta, elas fazendo lá os quitutes dela para vender os pães, aquilo veio de alguma coisa. Você mistura uma série de elementos para você chegar no denominador comum. Muitas vezes eu vejo as pessoas pedindo para ela assim, me dá receita, como se fosse simplesmente ela dá uma folha de papel e a pessoa iria reproduzir aquilo, mas não é assim que funciona. Essa ideia de que nada vem do nada não existe. Por isso qualquer coisa ou pessoa existente hoje vem de algo que sempre existiu. Se alguma vez tivesse uma época sem qualquer tipo de existência, sem Deus, sem matéria, sem energia, sem nada, então o resultado disso seria nada. 0 mais 0 é igual a 0. E aí nós começamos a trabalhar uma questão que chama-se a prova da existência, uma coisa real, ou uma coisa que é provada através da ciência, através de cálculos e através de números. Que eu posso ter uma série de pensamentos, de ideias, mas que não necessariamente são verdadeiros. Então eu lembro que um pastor pentecostal, conhecido nosso, um dia ele estava querendo provar a existência da ação do Espírito Santo, e ele tinha uma parede daquelas de grafiato, que vem um monte de coisinhas assim grudadas na parede, assim, que dá reflexo. E ele pegava a filmadora dele, com lâmpada dele, e mostrava assim na parede e falava assim, olha aí, a parede está brilhando, é o anjo, é o Espírito Santo.
Na cabeça dele, aquilo é, mas na verdade não é. Os naturalistas afirmam que esse raciocínio que eu estou falando não é científico. Contudo, provas formais, elas são mais fidedignas do que provas materiais. Certa vez eu fui fazer um tempo de vigília lá em São Paulo. Espero não ter contado essa história. Se eu contei, você só dá 2 piscadas para mim, tá vendo? E aí o rapaz, ele me chamou para fazer uma vigília, nós andamos de metrô por um bom tempo. E aí depois pegamos um trem. Eu sei que deu mais de 1 hora de trânsito até o local. Andamos mais um tempo e aí ele subiu um monte. Ele falou assim, é aqui. Eu falei assim, aqui aonde? E aí nós subimos no meio do mato, chegamos lá, um localzinho lá que... Já contei, né? Já contei. Tá, obrigado. Mas eu vou contar de novo. A Natália não ouviu. Tá? Aí... Estávamos lá, e aí começamos a orar, e aí chegou uma hora que ele falou assim, vou buscar a pessoa lá de novo, e aí era uma distância de 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar, e era por volta do fim da tarde, e ele olhou para mim e falou assim, não acredite no que os seus olhos veem, por isso que eu estou dando essa ilustração. E aí naquele momento eu comecei a ouvir barulhos, e comecei a ver coisas que não estavam lá. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque as provas que são visuais, nem sempre elas são verdadeiras. Mas as provas que elas são mostradas de uma forma formal, através de cálculos, através de evidências científicas, realmente aquilo tem muito mais valor. Se eu olhar para você e falar assim, 2 mais 2 é igual a 4, você vai olhar para mim e falar assim, realmente não tem como eu discordar disso. Porque é um conceito matemático em que nós temos a soma de números que eles vão chegar no número que é maior. A lógica sempre ganha desse tipo de evidência. Então a pessoa chega e fala assim, os dinossauros eles tiveram 80 bilhões de anos. E aí você começa a buscar o entendimento, você vai ver que não tem como, mesmo dentro das técnicas mais científicas, você ter uma fidelidade nos resultados para experimentos com mais de 100 anos, por exemplo. Você olha para aquilo e ele vai perdendo a valia. Se você pensar em 1 bilhão de anos, aquilo não ia valer nada, não tem referência. Mas as pessoas preferem acreditar naquilo que elas querem e não no que é verdade. Menciono tudo isso porque existe também uma lógica dentro da oração do Pai Nosso. O Pai Nosso ele não foi uma oração declarada à revelia. A oração do Pai Nosso ela tem uma lógica de conhecimento. As pessoas que já fizeram comigo discipulado sabem que a gente vem construindo, eu estou exatamente nessa fase com o Daniel, em que a gente começa a construir, em que nós temos que seguir uma sequência lógica. Quando você entra num ambiente, exceto a Esther, quando entra, ela não vem me cumprimentar, só se eu chamar a atenção dela, entendeu? A primeira coisa que nós fazemos é cumprimentar as pessoas. E nós temos que entender que essa mesma dinâmica que é feita dentro do nosso contexto social, ela também é feita dentro do contexto espiritual. A dinâmica primária da oração do Pai Nosso é você reconhecer com quem você está falando. Não é o cara, não é o mano, não é o brother, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que tem o nome santo, nome santo. E nessa dinâmica, a sequência é você saber quem você é. E aí a nossa tempo de discipulado, a gente trabalha exatamente essa condição de como eu devo orar. Será que isso faz com que a nossa oração seja uma oração engessada? Será que a nossa oração é uma oração religiosa? Ou ela é uma oração segundo os padrões das Escrituras Sagradas? Deus, Ele é o Criador e Ele difere de todas as criaturas. Só há um Criador. O restante são criaturas. Deus difere de todas as criaturas porque Ele não é criado e Ele é eterno. O conceito de eternidade é que nunca foi criado, sempre Ele existiu. Então o pensamento de que o mundo nasceu do nada é um pensamento em que você faz o que o mundo quer. O que o mundo quer? Eliminar a pessoa de Deus. Se eu elimino Deus, eu não tenho que prestar contas de mais nada. Eu tenho que viver do jeito que eu quero. Nós não somos eternos, nós somos temporais.
O Criador está separado da criatura pelo elemento elevado, transcendente do próprio ser divino. Ele é diferente de todas as pessoas. Senta atrás porque ele vai cair. Nosso Deus, ele é tão majestoso, tão grandioso, que ele é digno de adoração por todas as criaturas. E aí tem um impasse. Aí é criado o problema. Porque Satanás, ele também quer ser adorado. Nós temos seres humanos, os seres humanos também querem ser adorados. Falávamos hoje pela manhã. Muitos pastores querem tomar o lugar de Deus. É algo que nós temos tomado um cuidado muito grande na nossa igreja, para que eu não seja visto como um exemplo, como o melhor exemplo é Cristo. Mas nós, dentro dessa premissa, nós temos que nos apresentar também como exemplo. Estávamos conversando com um pastor, e ele falou assim, não tome a minha família como exemplo. Imagina se eu chegar para você e falar assim, não olhe para a minha família como exemplo. Eu não sou exemplo de nada. Que coisa estranha. Por que eu estou aqui? Por que eu estou ouvindo essa pessoa que não tem nada a oferecer para mim? E quando aquele pastor falou aquilo, eu fiquei olhando e falei assim, eu acho que ele se equivocou. Só pode ser. Porque nossas vidas e as nossas famílias, elas têm que ser referência. Eu tenho certeza absoluta que se, de alguma maneira, o Alice e Indy não fossem referência, Carlos e Shaira não estariam aqui. Se eles vissem uma casa que é um inferno, eles não iriam buscar o mesmo ensinamento. Isso vale para cada um de nós. É assim que as coisas funcionam. Deus, o nosso Deus, ele é majestoso e é digno de adoração. Jesus está dizendo no início da sua oração que nós devemos reconhecer a quem nós estamos falando. E nós temos que reconhecer quem somos nós diante desse Deus. Será que eu tenho direito a reivindicar algo? Será que eu tenho direito a algo? Será que eu posso realmente impor a Deus coisas simplesmente porque eu acho que eu tenho esse direito? Com a ascensão do liberalismo no século XIX, o esforço foi especialmente na Alemanha com o objetivo de criar uma religião mundial, ou dizer que o cristianismo é algo que é baseado apenas em uma movimentação, em apenas um item. Um estudioso da Alemanha chamado Adolf, não é Hitler, Adolf von Ramach, dizia que a mensagem essencial do cristianismo é a paternidade universal de Deus e a fraternidade universal do homem. O problema é que isso não é bíblico. Deus não é pai de todos. Se Deus fosse pai de todos, todos seriam filhos. E as pessoas, na sua totalidade, não são filhos. Todos são criaturas. E nós temos que saber diferenciar entre alguém que é filho e alguém que é criatura. Alguém que tem um laço sanguíneo e alguém que tem apenas um laço emocional. O que a Bíblia ensina é que Deus é o Criador de todas as pessoas. É o Criador de todas as coisas. E nós temos os seres humanos criados, todos à sua imagem e à sua semelhança. Mas isso não quer dizer que todos são filhos de Deus. A linguagem familiar em que Jesus usa tem sido uma coisa de muito cuidado no estudo da palavra do Senhor. Até o 10º século não se falava em Deus como Pai. Isso aparece apenas na figura de Cristo. Se você olhar o Antigo Testamento, você não vai ver nem um judeu falando assim, meu papai, meu Deus, Pai. Não, não fala. Porque essa questão da paternidade era algo que era associado ao seu nome, que ele é um nome santo. E eles não usavam essa condição. Quando Jesus ele vem e fala, Abba Pai é uma coisa que está falando assim, de proximidade. Paizinho querido. Se eles não faziam referência ao nome de Deus pela sua santidade, falar que pai era um paizinho querido, que era um pai próximo, que eu poderia sentir inclusive o perfume do seu pescoço, era uma blasfêmia. Em todas as suas orações, Jesus dirigiu-se a Deus diretamente como Pai.
E em todas as vezes que ele fez isso, os judeus queriam apedrejá-lo. O que eu quero dizer com isso é que nós temos feito isso de uma forma tão rotineira que nós perdemos a importância do nome santo de Deus. Nós olhamos para Deus como aquele que é o nosso provedor, e Ele realmente o é. Aquele que é o nosso guardador, e Ele realmente o é. O nosso salvador, e Ele realmente o é. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele não está aqui para nos servir. Ele não é aqui alguém subordinado a nós. Ele não é um Deus que precisa da nossa adoração para subsistir. E na estrutura bíblica, Deus tem um filho. Ele não tem vários filhos. Um filho. Filho unigênito. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Jesus, quando ensina a orar, ele fala: Pai nosso. Como nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai, quando por natureza nós somos filhos do capeta? Porque as nossas ações, elas mostram de quem nós somos filhos. Efésios capítulo 2, verso 3. O que foi aí? Não, pode cortar não, corta não. Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pessoas que estão debaixo da ira de Deus, eles não são filhos. Pessoas que estão debaixo da ira de Deus, que estão debaixo do juízo de Deus, não são filhos. Não quer dizer que nós não fomos adotados. É diferente. Uma criança que ela é adotada, ela não é semelhante a uma criança que ela é biológica. E as casas sabem muito bem a diferença disso, porque há diferença de tratamento. Não tem como separar. É diferente. Porém, como nós temos um Deus que ele é soberano, a partir do sacrifício de Cristo, a mesma condição que você tem como um filho adotivo é determinada pelo Pai. Eu vou amar os meus filhos adotivos da mesma maneira que amo os meus filhos que são adotados. Mas não quer dizer que nós somos, em essência, nascidos como filhos de Deus. Nós somos filhos da ira, porque nós fazemos o que nós queremos. O desejo, a nossa vontade. A gente fala, e você continua fazendo o que você quer. Podemos chamá-lo de Pai apenas porque ele nos adotou. As Escrituras nos dizem que é somente pelo Espírito Santo, o qual nos uniu a Cristo e promoveu nossa adoção à família de Deus, que agora também podemos dizer como Jesus: Abba Pai. Sempre que fizermos a oração do Pai Nosso, devemos nos lembrar que estamos orando como filhos adotivos de Deus e que o nosso irmão mais velho, Jesus, é o único filho natural dele. Por isso que nós sempre oramos a Deus em nome de Jesus. As nossas orações, elas têm que ser finalizadas em nome de Jesus. Jesus e o povo de Israel, qual é a semelhança? O que é que tem de contraste dentro dessa condição? No início do Evangelho de Mateus, nós lemos que José foi alertado em sonho para fugir da ira do rei Herodes, e ele ficou cativo, ficou escondido lá no Egito. E aí nós temos na sequência a condição da comparação do povo de Israel lá no Egito, em que eles também ficaram cativos no Egito. E aí a figura de Deus vem, lá em Êxodo, resgata aquele povo que é considerado como filho. E a mesma coisa, Jesus, quando dá o tempo, ele é resgatado lá do Egito e ele volta como filho. Mateus capítulo 2, versos 14 e 15. Mateus capítulo 2, versos 14 e 15.
Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, pai de Jesus, José, e sua mãe, Maria, e partiu para o Egito, e ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito eu chamei o meu filho. E aí quando ele tira o povo de Israel do Egito eu tirei o meu filho. O povo de Israel, ele é chamado também de filho de Deus. A ceia do Senhor, cujas raízes estão no Antigo Testamento, foi instituída por Jesus em sua celebração da Páscoa, na noite anterior à sua morte. Durante a Páscoa, no Êxodo, aconteceu a mesma coisa. Havia um comando: deixa o meu filho, a minha nação, o meu povo sair para me adorar. Se você não fizer isso que eu estou mandando, se você não libertar o meu filho, eu vou matar o seu filho. E aí o anjo da morte, não tem nada a ver com Satanás, o anjo do Senhor, ele vem e passa pela terra do Egito, e todos os primogênitos de pessoas e de animais, eles são mortos. E ali há o choro, o pranto, o ranger de dentes, exatamente dentro dessa condição de todos que seguram, que retêm a figura do filho, eles são punidos. O que Deus estava dizendo ao governante mais poderoso do mundo é: ou você faz isso ou eu mato seu filho. Os reis desse mundo não têm respeito pelo Filho de Deus, não têm respeito pela igreja, não têm respeito pela figura de Jesus Cristo, não têm respeito pela figura do próprio Deus, não têm respeito nem pelo povo de Israel. E nós temos visto esse movimento. E Deus fala: vocês vão continuar fazendo isso? Eu vou dar um jeito em vocês. Faça-se a sua vontade, faça a vontade de Deus. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No meio secular em que estamos inseridos, as pessoas fazem tudo que podem para apagar o nome de Deus. Porque se eu apago o nome de Deus, se eu tiro essa autoridade, o que acontece? A primeira coisa que tem é o enfraquecimento do sacerdócio masculino, em que as mulheres elas se levantam e os homens começam a ficar cada vez mais moles, cada vez mais frouxos, e aí se perde a figura da autoridade. Senta aí, Helena, por gentileza. Senta aí, querida. Não é a hora de ficar andando não, tá? Se elas tão somente conseguirem se livrar da criação, poderão se livrar de Deus. E se tão somente se conseguirem se livrar de Deus, poderão se livrar da lei e vão entender que não precisam dar satisfação a ninguém do que estão fazendo. Ou seja, seja feita a minha vontade, não a tua vontade. Esse processo de nós nos adaptarmos e entendermos como funciona a palavra de Deus é um processo da santificação progressiva, que demanda toda a nossa vida, em que nós vamos nos adequando dia após dia ao entendimento da palavra e aplicação nas nossas vidas. Antes que o reino de Deus venha e a vontade divina seja realmente feita na terra como no céu, o nome dele precisa ser santificado. E ele é santificado através de quem? Da minha vida, da sua vida, do meu negócio, do seu negócio, do meu trabalho, do teu trabalho, do meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, de tudo que envolve a minha pessoa. Seja glorificado, seja santificado o nome do Senhor. Ele não está dizendo que nós vamos tornar o nome de Deus separado, mas nós podemos glorificar o nome de Deus. Nós podemos ensinar as pessoas como elas não devem agir para não macular o nome de Deus. No reino celestial, na Nova Jerusalém, não vai haver blasfêmia, não vai haver imundícia. Apocalipse 22:15. Não é não, Joaquim? Não é não? Amém? Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Essas pessoas que têm uma índole de não glorificar o nome do Senhor não vão para o reino celestial. Pessoas que não glorificam ao Senhor através da sua vida na terra
não vão ser abençoadas com a vida eterna ao lado do Senhor. Ninguém no céu, serafins, querubins, espíritos humanos, farão qualquer coisa fora da vontade de Deus. Tudo será feito com júbilo e alegria para a glória dele. Jesus está dizendo aos discípulos que o Pai, o que habita nos céus, o enviou à terra. O mundo está cego para Jesus. O mundo está cego para Deus. Mas a nossa esperança está nele. 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não é esperado que o mundo receba a Deus. Não é esperado que o mundo reconheça a figura do Messias. Porque o mundo ele jaz no maligno. O nome de Deus é um reflexo de quem ele é. Você é o reflexo de quem é o seu Pai. Que é aquilo exatamente que o Alice falou. Quando as pessoas te veem, você reflete o quê? Você reflete o pai das luzes ou o pai da mentira? As pessoas têm em você uma pessoa que é reto, justo e fala a verdade, ou uma pessoa que é mentiroso e enrolador, que fala que faz e não faz, que vai e não vai, que usa a questão da correria para fugir dos seus compromissos. A santidade tem a ver com a própria natureza divina de Deus. Portanto, orar para que o nome de Deus seja santificado não é o mesmo que orar para que o nome se torne santo, mas para que ele seja tratado com o nome santo, que o nome dele não seja desprezado por meio dos pensamentos, da conduta daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, eu e você. Não fazer nada não é uma coisa positiva no sentido das Escrituras Sagradas, pelo contrário, você tem que ser uma pessoa ativa. Você tem que falar, você tem que fazer, você tem que ir atrás, você não pode deixar do jeito que está. Não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo acreditar que esse mundo e tudo que existe, afinal, veio do nada. Afinal, a declaração fundamental de Jesus é que ele vem da presença do nosso Pai, que está nos céus, segundo a vontade de Deus Pai. Embora Deus habite na terra, nos céus, ele não se ausenta da terra. E a pergunta para você, para finalizar a palavra de hoje é: se a vontade de Deus é exercida plenamente em Cristo, o autor da vida, você realmente acha que você comanda a sua vida? Se você comanda a sua vida, você não é filho de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são pessoas que já entenderam isso e entregam a soberania da sua vida nas mãos do Senhor. Por isso que viver como um cristão é morrer todos os dias. Eu só posso viver com a minha esposa se eu estiver disposto a morrer todos os dias para a minha vontade. Isso chama-se sacerdócio masculino. Submissão feminina significa a mulher morrer para a sua vontade todos os dias. E a mulher, ela decide, não porque o marido mandou. Ela decide ser submissa ao marido como ao Senhor. E aí o que acontece é que esse lar se torna bendito no Senhor. Qualquer fórmula fora disso, existe conflito, problemas, discussões e não glorificam a Deus. Você, sua família, seu relacionamento e seu negócio refletem a paternidade de quem? De Deus Pai ou do capeta? É isso que você tem que saber e decidir na sua vida. Amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Queremos, Pai, pedir que o Senhor se manifeste cada vez mais na tua soberania nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, guardar a nossa mente, os nossos pensamentos e guiar as nossas ações para a tua glória, honra e louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.